Então, pessoal, agora a gente vai dar início ao estudo da função polinomial do segundo grau ou função quadrática. A gente tem que a função do segundo grau, toda função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais com a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, a gente vai ter zero vezes x ao quadrado igual a zero, ou seja, a nossa incógnita que é elevada ao segundo grau vai ser anulada e a gente vai ter apenas y igual a bx mais c, o que é uma função do primeiro grau, não do segundo. Ao analisar o comportamento gráfico desse tipo de função, a gente vai ter que ela é expressa por uma parábola, ou seja, essa concavidade que está sendo destacada no gráfico. A concavidade é voltada para cima, como no primeiro exemplo, se o a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, for positivo. Já é voltada para baixo se o a for negativo. Bem, agora iniciando o estudo dos zeros ou das raízes da função quadrática, a gente tem que são os zeros ou raízes da função os valores para os quais tem-se f de x igual a zero. Ou seja, se a lei de formação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a gente vai ter que, se substituirmos o f de x por zero, a gente vai cair na equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para descobrirmos os zeros ou a raiz, é só resolver essa equação. Para resolver esse tipo de equação, a gente pode resolver por fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que está aparecendo aí na tela de vocês. A gente, para resolver, primeiro vai separar o a, o b e o c. O a, nesse caso, é 1, que é o termo que acompanha a incógnita elevada ao quadrado. O b, por sua vez, vai ser 3, que é o termo que acompanha a incógnita sozinha, o x. E o c vai ser menos 4, que vai ser o termo independente. Se a gente fizer a aplicação direto na fórmula, a gente vai ter menos b, que vai ser o menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4, que o 4 é da fórmula, vezes a, que nesse caso é 1, vezes c, que dessa vez é menos 4. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Resolvendo isso, a gente vai ter que o x vai ser igual ao menos 3, que a gente vai repetir, mais ou menos, a princípio, 3 ao quadrado, que é 9, a gente vai fazer menos 4 vezes 1, que vai ser menos 4, e menos 4 vezes menos 4 vai ser menos com menos mais, 4 vezes 4, 16, então a gente vai ter raiz quadrada de 9 mais 16. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então a gente vai ter x igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 9 mais 16, que é 25, ou seja, 3 mais raiz de 25, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. A partir daí, a gente vai dividir em x1 e x2. O nosso x1 vai ser igual a menos 3 mais a raiz de 25, que é 5, sobre 2. Menos 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 3, que é 2. Ou seja, x1 vai ser igual a 2 sobre 2, que vai resultar em 1. Então, nosso x1 vai ser igual a 1. Já para encontrar o nosso x2, a gente vai fazer a parte negativa. Ou seja, a gente vai pegar o menos 3 menos a raiz de 25, ou seja, menos 5. Tudo isso sobre 2. A gente vai ter que o menos 3 menos 5 vai ser igual a menos 8. E menos 8 sobre 2 vai ser igual a menos 4. Ou seja, nosso x2 vai valer menos 4. Sendo assim, a gente vai ter que as raízes da equação x ao quadrado mais 3x menos 4 vão ser x1, 1 e x2 menos 4. Bem, agora adentrando em mais uma forma de resolver equações do segundo grau, a gente vai ver um pouco sobre soma e produto. Utilizando a mesma equação que foi utilizada no exemplo anterior, a gente vai ter que x1 mais x2, que são as raízes da equação, vão resultar em menos b sobre a. Como já visto anteriormente, o b vai ter valor 3, que é o valor que acompanha o x. Ou seja, o menos b vai ser menos 3 sobre o a, que a tem valor 1, porque é o termo que acompanha o x ao quadrado. Menos 3 dividido para 1 vai resultar em menos 3, ou seja, a soma das raízes dessa equação tem que resultar em menos 3, enquanto a multiplicação de x1 por x2 tem que resultar em c sobre a. C, como já vimos, é o termo independente, nesse caso o menos 4, que vai ficar mais uma vez sobre o a, que é o 1. Ou seja, a gente vai ter menos 4 dividido para 1, que vai resultar em menos 4.
Dessa forma, a gente vai ter que a multiplicação das raízes vai ter que resultar em menos 4. Dessa forma, a gente pode começar a pensar em números que multiplicados resultem em menos 4, como por exemplo, menos 2 e 2. Se a gente multiplicar menos 2 por 2, a gente vai ter menos 4 como resultado. Só que ao somar menos 2 e 2, a gente não obtém o menos 3, o que anula esse par de números. Se a gente pensar em menos 1 e 4, quando multiplicados, também resultam em menos 4. Só que se a gente fizer a soma, menos 1 mais 4, a gente vai ter um 3 positivo, não um 3 negativo, o que também os anula. Agora, se a gente pensar, invertendo o sinal, em 1 e menos 4, a gente vai ter que 1 vezes menos 4 resulta em menos 4. E 1 mais menos 4 vai ser a mesma coisa que 1 menos 4, que vai resultar em menos 3, o que dá para a gente os resultados da equação. Então, pessoal, agora entraremos em um novo tópico chamado quantidade de raízes. Nesse tópico, o ponto mais importante é o discriminante, o delta. O delta é representado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta está presente na fórmula de Bhaskara. Quando a gente tem menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2 vezes a gente tem que o delta vai ser representado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, essa parte da fórmula é o delta. Agora, falando um pouco sobre a importância do delta na quantidade de raízes, a gente vai ter que quando o delta for positivo, ou seja, quando ele for maior do que zero, a nossa função vai ter duas raízes reais e distintas, ou seja, a parábola vai tocar no gráfico, no eixo x, duas vezes. Já quando o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais e idênticas, porque o gráfico vai tocar, ou melhor, a parábola vai tocar no eixo x apenas uma vez. E quando o delta for negativo, a gente não vai ter raízes reais, ou seja, o gráfico não toca no eixo x. Agora, entrando no nosso último tópico de estudo sobre função quadrática, a gente vai estudar o x e o y do vértice e em seguida vai fazer uma pequena análise gráfica. A gente vai ter que o x do vértice é representado por menos b sobre 2a, enquanto o y do vértice é representado por menos delta sobre 4a. Se a gente analisar o x do vértice, a gente vai ter que x do vértice igual a menos, aí menos 4, que vai ser o b, que é o termo que acompanha a incógnita sozinha, sobre 2 da fórmula, vezes 1, que é o termo que acompanha a incógnita ao quadrado, ou seja, o a. Sendo assim, a gente tem o x do vértice, menos com menos é mais, 4 sobre 2 vezes 1, 2. 4 sobre 2. Então, o nosso x do vértice vai ser igual a 2. Já para fazer a análise do y do vértice, a gente vai ter que calcular primeiro o delta. Sendo assim, seguindo o exemplo, a gente vai ter que delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Sendo assim, a gente vai ter que o nosso delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. A gente vai ter que o delta vai ser igual a 16 menos 12. Se a gente pegar 16 menos 12, a gente vai ter que o delta vai ter valor 4, porque 16 menos 12 vai ser igual a 4. Dessa forma, como a gente encontrou o valor de delta, a gente vai conseguir fazer o y do vértice, que vai ser menos o valor de delta, que é 4, sobre 4 vezes o valor de a, que é 1. Ou seja, o y do vértice vai ser igual a menos 4 sobre 4 vezes 1, 4. Ou seja, vai ser menos 4 sobre 4. Se a gente fizer menos 4 dividido por 4, a gente vai ter que vai dar igual a menos 1. Ou seja, o y do vértice vai ser igual a menos 1. Agora, após achar o x e o y do vértice e o valor de delta, a gente vai anotar essas variantes e vai ver como elas são importantes para a análise gráfica, junto com algumas outras variantes, como por exemplo, as duas raízes, x1 e x2, que a gente vai descobrir através da fórmula de Bhaskara. E depois a gente vai esboçar o gráfico dessa função que está exemplificada no quadro, que é da qual a gente extraiu o x do vértice e o y do vértice e o valor de delta. Sendo assim, para a gente tirar as raízes dessa equação, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Menos b, que é menos 4 no caso, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, tudo isso
sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que resulta em 2. A gente vai ter que x1 vai ser 4 positivo, porque menos com menos é mais a raiz de 4, ou a raiz de delta, que é 2, tudo isso sobre 2. 4 mais 2, 6, 6 sobre 2, a gente vai ter o resultado 3, ou seja, nossa primeira raiz vai valer 3. Enquanto a segunda raiz, a gente vai repetir o mais 4, porque menos com menos é mais, como já citado, menos a raiz de 4, ou a raiz de delta, que ou seja, 4 menos 2, tudo isso sobre 2, ou seja, vai ficar 2 sobre 2, o que vai resultar em 1, ou seja, nossa segunda raiz vai ter valor 1. Agora, fazendo a análise da importância gráfica de cada um desses valores, a gente vai iniciar pelo delta. Como a gente tem um delta de valor 4, a gente tem que o delta vai ser positivo. Quando o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes, como expostas aqui, x1 e x2. Raízes sempre são os locais onde o gráfico, a parábola, intersecta o eixo x. Se a gente analisar o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, a gente vai ter que ele é positivo, ou seja, a parábola vai ter orientação para cima. E o coeficiente C, que é o que sempre fica sozinho, o termo independente, vai ser 3. Ele representa sempre o local onde a parábola intersecta o eixo y. Além disso, ainda temos os pontos x e y do vértice para representar no gráfico. Bom, aqui a gente tem o esboço gráfico dessa função. Como já dito, o coeficiente a é positivo, então a parábola é virada para cima. E o delta é positivo, então ele tem duas raízes reais distintas, que é o 1, que está representado no gráfico, e o 3, que é o outro lugar onde a parábola intersecta o eixo x. De forma análoga, também temos aqui o x do vértice, que é representado pelo ponto 2, e também o y do vértice, que é representado pelo ponto menos 1. Além disso, analogamente, também temos o coeficiente c, que é o termo independente, que é representado por 3 e representa exatamente o lugar onde a parábola intersecta o eixo y.